Boa noite, pessoal. Vamos para a nossa quarta aula, técnicas e características dos polímeros. Vou falar um pouquinho sobre hoje polímeros. Vamos fazer uma revisão hoje dos polímeros que vocês já viram, tá? E vamos ver um pouquinho da parte laboratorial. Tá? A gente vai ver um pouquinho dos testes que são feitos nos materiais e comparando algum material com o outro. Esse é o nosso foco hoje, já que a gente já viu um pouquinho na aula passada sobre alguns tipos de testes, a descrição deles e algumas máquinas aonde são utilizados. Aqui vamos falar um pouquinho da família do polímero, bom? E o primeiro polímero vamos falar o PE, que é o poliestileno. Aqui sua cadeia carbônica, tá? E aqui embaixo a gente está vendo aqui alguns tipos, tá? Por exemplo, o LDPE, que é um polímero de baixa densidade, ou o MDPE, que é um polímero de média densidade, ou HDPE, que é um polímero de alta densidade. Aqui a gente está fazendo a comparação entre eles, tá? E aqui a gente vai ver, por exemplo, que o polímero de baixa densidade, seu ponto de amolecimento, quando ele vai estar amolecendo esse material, pode ser a partir de 80 graus Celsius. E o de alta densidade, ele é a partir de 110 graus Celsius. Então a gente já começa a comparar um pelo outro, tá? E a gente já começa a ver que tem diferença na parte de processo de um material. Vendo aqui, por exemplo, que sua resistência a impacto, por exemplo, baixa densidade, ele não quebra. Porém, o de alta densidade, ele já vai quebrar com 0,5 até 20. Então a gente já vai vendo algumas diferenças. E esse material, vocês acho que já sabem um pouquinho, tá? Ele é translúcido e ou pode ser transparente se ele for em forma de filmes. E ele é utilizado muitos em produtos químicos, uma embalagem de produtos químicos, só não adequada para ácido. Os restantes, normalmente químico, eles são utilizados. E aqui a gente vai ver algumas vantagens. Ele tem baixo custo, boa processabilidade, boas propriedades elétricas e resistência química. E suas desvantagens? Ele tem baixo ponto de amolecimento, baixa resistência à tração, alta permeabilidade a gases, baixas resistências ao risco e à oxidação. Vamos falar um pouquinho agora sobre o PP, que são as cadeias poliméricas. Alguns produtos que são utilizados, tá? Desde embalagens, tá? Alguns produtos de utilidades de cozinha, tá? Até automóveis. E aqui a gente comparando, por exemplo, o PP, tá? Com o polímero ou com o homopolímero. Então aqui a gente vai ver a tabela aqui embaixo, onde está vendo a densidade dele, a resistência, modo de flexão. Então, por exemplo, um PP copolímero, tá? Sua flexão é de 170 mil. E o homopolímero, sua flexão é 245 mil. Então você pode perceber que o homopolímero tem maior flexão do que o copolímero. Bom, porém, sua dureza do copolímero é menor do que o do homopolímero. Só que sua resistência a impacto do copolímero é bem maior do que a copolímero. Por exemplo, a resistência a impacto 373,6, no polímero é 177. E algumas aplicações, tá? E o PP ele pode ser transformado em fibra, filmes, chapas, tubos e cabos. Bom, então ele pode ser injetado, soprado também, tá? Que são produzidos embalagens diversas, reservatórios, tá? E pode ser na moldagem por injeção, pode fazer utilidades domésticas, brinquedos, artigos. Então são diversas coisas que pode ser feito com o PP. Vamos falar um pouquinho sobre o poliestireno, tá? Muito utilizado, isso aqui é sua cadeia polimérica, tá? Mas muito utilizado em produtos descartáveis, tá? E a gente vai entender por quê. Por exemplo, ele tem um baixo custo,
Então ele é muito utilizado, por exemplo, ele pode ser tanto translúcido ou não. Vamos fazer garfinhos, copinhos, pratos, pratinhos, colherzinhas e suas propriedades, tá? Se comparando o PSAI com o PS comum, tá? Ele possui resistência a impacto superior a ele, ao PS comum. Tá? Porém, sua resistência à tração dele é menor do que o PS comum. Tá? E o seu alongamento pode aumentar de 10 a 40% comparando. E as vantagens, tá? Ele é estabilidade dimensional, baixo peso específico, excelentes propriedades elétricas, alto índice de reflexão e baixo custo. Então, algumas características do produto. Agora vamos falar um pouquinho sobre o polistireno expandido, bom, que é o nosso famoso isopor, né, muito utilizado hoje. E aqui a gente vai entender um pouquinho dos processos. Tá? Primeiros processos que a gente vai ver, que é a polimerização em massa do estileno, que está explicando para vocês. Depois veio o processo da BASF, bom, que é onde foi misturado. Tá? Depois o processo DUP, tá? Que é alguns pontos que a gente vai ver, partes são estudados. Depois veio o processo Pérola. Então são alguns processos que para você ser realizado o polistireno expandido. Então aqui tem a definição de cada um deles. Tá? Dê uma lida, a gente pode estar conversando. E aí a gente vai entrar provavelmente dito no PVC. Tá? E a gente vai ver um pouquinho sobre o PVC. Que sua cadeia é polimérica. E aqui a gente vai comparar o PVC rígido, PVC copolímero e PVC flexível. Bom, aqui a gente tem alguns produtos, tá? Por exemplo, utilizado na construção civil, calçados, na parte de cabo também. E aqui a gente vê na comparação, só para vocês terem uma noção, se você olhar o alongamento, a ruptura, o PVC flexível aguenta 300%, o rígido só 5%, ou o copolímero só 5%. Então vocês começam a ver a diferença bem grande. Tá? E a repetência à tração, ele é muito baixo comparado, por exemplo, ao rígido. Ele é 19, o rígido 59. Isso daí a gente vai ver também em detalhes cada uma dessas descrições. Para que serve. E qual a sua aplicação? PVC flexível, PVC rígido. Tá? O PVC flexível, por exemplo, ele pode ser revestimento de cabos em filmes, cabos elétricos, em filmes de superfície de couro, em mangueiras, em filmes de embalagem de alimento. Agora o rígido normalmente é utilizado na construção civil, os tubos de PVC que a gente fala na construção civil. Tá? E outra, ele tem também boa resistência à chama. Então a gente começa a olhar algumas descrições dele. Ele é utilizado não só em tubos, como esquadrilhas. Também eu ouvi falar muito na construção civil sobre esquadrilha de PVC, porta de PVC. Bom, vou falar um pouquinho sobre o acrílico, a sua cadeia polimérica aqui. E aí a gente vai entender por polinização em massa, polinização, aqui tem a descrição de polinização em massa, polinização em suspensão, polinização em solução e emulsão. Aqui é a descrição para que a gente possa estar relembrando um pouquinho como que vocês viram parte de sempre esses polímeros. Relação entre estruturas e essas propriedades. Tá? Por exemplo, o PMA é um material duro, rígido e transparente. Além disso, em relação aos materiais de termoplástico, apresenta excelente resistência a intempéries. A resistência desse polímero ao impacto é inferior a muitos outros termoplásticos, tais como acetato de celulose, ABS, policarbonato, etc. E a gente vai ver a comparação deles. Aqui onde é utilizado, alguns exemplos, em chapa ou também lanterna de carro. E
muito utilizado, tá? Isso daí, cada dia mais, até mudando algumas coisas de vidro, tá? Que era vidro, hoje o pessoal está utilizando o acrílico. E aqui é a comparação, tá? E aqui a gente vai comparar o PMMA, o acetato de celulose, o PS cristal, o polissulfana e o PC. Bom, então alguns aqui a gente vai ver, por exemplo, se eu precisar um material que seja resistente ao impacto, ou eu pego o PC ou eu pego o acetato de celulose, porque ele tem maior. Bom, mas eu quero um que seja tenha maior alongamento. Pega o PC, por exemplo. Então a gente começa a comparar aqui um material com o outro. Aqui falar um pouquinho sobre o ABS. Bom, a descrição do ABS, suas cadeias poliméricas do lado, tudo isso. Tá? O ABS é muito forte, tá? Que poliestileno cristal e uma superfície brilhante e impenetrável. Então tem normalmente uma superfície brilhante nele. Aqui o PAN, bom, sua aplicação importante em produtos de fibras de carbono como matéria-prima. Aqui sua cadeia polimérica. E aí a gente começa a entrar um pouquinho sobre poliamidas. Os poliamidas tem alguns tipos muito utilizados em materiais automobilísticos também. Aqui a gente está vendo o PA66, e a sua cadeia polimérica dele. E aqui alguns produtos que é utilizado. Por exemplo, em peças de carros, em cintas de arcar, cinta de segurança, filtros. Então a gente começa a ver alguns produtos que estão sendo utilizados, PA66. E aqui o PA6, também utilizado muito na parte de carros também, na indústria automobilística, mas também utilizado na escova de dente, por exemplo, tá? E alguns fios de cordas, essa parte assim. O poliamida PA610, tá? É produzido a partir da reação do ácido, extraído a partir do óleo de mamona. Olha que interessante. Ele é extraído a partir do óleo de mamona. O PA11, que é muito utilizado, tais como linha de combustível, automóvel, ativas, tubulação de freio, revestimento anti-cupim de cabos elétricos, tubos flexíveis para gás, calçados esportivos. Então são diversas utilizações desses materiais. O PA12, suas características, ele é um poliamida semicristalino com caracterização muito semelhante ao poliamida 11, porém ligeiramente superior. Então, ele é muito parecido com o PA11, só que ele é superior ao PA11. E aqui comparando os quatro poliamidos, PA66, o PA10, PA6 e o PA11. Bom, e aqui, por exemplo, eu vou pegar, por exemplo, só o ponto de fusão. O PA11, por exemplo, ele tem seu ponto de fusão a partir de 185 graus Celsius. E o PA66, ele tem 265 graus Celsius. Então, se eu precisar um produto que resista mais à temperatura, eu vou estar utilizando o PA11 ou o PA66? E agora vamos falar um pouquinho sobre o PET. PET muito conhecido, e a gente vê que tem até um pouco da história dele aqui, como que foi utilizado, sua cadeia carbônica, suas vantagens, suas características. Aqui ele é excelente brilho e transparência. Então tem várias coisas. Ele é 100% reciclável. Bom, então isso é muito importante para nós hoje. Aqui sua cadeia carbônica e algumas peças. Por exemplo, a Preformance. Acho que você já viu na parte de matéria de sopro, aonde que você utiliza muito essa Preformance para depois você poder soprar e formar a garrafa.
o PBT, muito utilizado na parte elétrica, tá? Em disjuntores, interruptores. Tá? E aí a gente vê um pouquinho das perguntas que vocês fizeram semana passada. Porque eles têm que fazer o teste para que a gente possa ver a condutividade do nosso produto, do plástico. Que ele tem que ter baixa condutividade elétrica. Para quê? Para que você não tome choque quando estiver mexendo. E aqui a gente vê um pouquinho sobre isso. Utilização desses produtos, que é o PBT. E aqui as características dele, a qualidade, tá? Elevada resistência, tá? Elevada rigidez e dureza. Então a gente vê um pouquinho sobre isso aqui. Vou falar um pouquinho sobre o POM, tá? Que é o poliacetal. E aqui sua cadeia polimérica, um pouquinho da sua história dele. Tá? E é um material utilizado em aplicações eletrônicas. Tá? Foi muito utilizado na parte eletroeletrônica esse material. Também sobre buchas, engrenagens, muito utilizados também. Aqui vamos falar um pouquinho sobre polímero de alta temperatura, alguns deles aqui, e alguns produtos celulósicos. E aqui vamos falar um pouquinho sobre o fluopolímero, que nada mais é do que o Teflon, tá? Que é muito utilizado em panelas, tudo isso, e até peças na indústria. Bom, na indústria a gente acaba utilizando bastante também. Aqui um exemplo, tá? Alguns exemplos em bomba ligada ao motor, a bomba d'água. Bom, então aqui temos alguns exemplos sobre isso. Enfim, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula, essa revisão. Tá? Hoje o nosso exercício vai ser via portal, valendo nota, aí um pouquinho da revisão de todas as aulas. Então, espero que vocês possam ter entendido um pouquinho da aula. Estamos no grupo aí para tirar dúvidas, tudo isso daí. Muito obrigado.